A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, para trazer mais um verso da Bíblia para você. Um versículo da Bíblia por dia para a nossa meditação. E o verso de hoje se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 2, verso de número 40, falando do menino Jesus. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Jesus, o infante, crescia e se fortalecia. Aqui vemos que ele crescia e se fortalecia em espírito, portanto, Jesus crescia no aspecto espiritual, mas também crescia no aspecto mental, cheio de sabedoria e de graça de Deus estava sobre ele. Então vemos o crescimento de Jesus no aspecto mental e no aspecto espiritual, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Quero mencionar que, assim como Jesus, nós devemos também ser cheios da graça de Deus, cheios de sabedoria. Então, vou falar no dia de hoje de 7 elementos que devemos ser cheios. De acordo com Lucas 2,40, Jesus era cheio de sabedoria. E da mesma forma, devemos buscar a sabedoria. Na carta, Tiago, ele diz: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá gratuitamente. Então devemos buscar também sermos cheios de sabedoria. Evangelho de João, capítulo de número 1, versículo de número 14. Vemos outro detalhe do que Jesus aqui era cheio. Olha só, João 1, verso 14, diz assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Jesus não era só cheio de sabedoria, ele era cheio de graça e ele era cheio de verdade. Cheio de graça e cheio de verdade. Que Deus nos permita que nós também possamos ser cheios de sabedoria, cheios da graça de Deus, conforme aqui em João 1,16, que diz que todos nós recebemos também da sua plenitude, com graça sobre graça. Que Ele nos encha da sua graça, que Ele nos encha da sua sabedoria e que Ele também nos encha da sua verdade. Em João 17, Jesus diz: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então que nós possamos ser cheio de sabedoria, cheio de graça, cheio de verdade. Se nós somos cheios de sabedoria, cheio de graça e cheio de verdade, seremos mais parecidos com nosso Senhor e Salvador Jesus. Mas vamos ao livro de Atos, do capítulo 6, versículo de número 8. Atos 6, 8, refere-se a Estevão aqui, e diz: Estevão, cheio de fé e de poder. Nós também devemos ser cheios de fé, porque sem fé é impossível de agradar a Deus. E quem sabe nós temos fé, mas ainda não somos cheios de fé. Que o Senhor nos encha dessa fé, que essa fé venha transbordar, a fé para ver milagres, para ver maravilhas. Então que nós sejamos cheios de sabedoria, cheios de graça, cheio de verdade e cheio de fé. E aqui diz cheio de fé e de poder. Sim, a fé é poderosa. A fé move montanhas. Por isso que toda pessoa cheia de fé, ela também é cheia de poder.
E aqui já vimos 5 elementos que devemos ser cheios. Cheio de sabedoria, cheio de graça, cheio de verdade, cheio de fé, cheio de poder. Vamos à carta de Paulo em 2 Coríntios, capítulo de número 7, versículo de número 4. 2 Coríntios, capítulo 7, verso 4, o apóstolo Paulo diz assim: grande é a ousadia da minha fala para convosco, e grande a minha jactância a respeito de vós. Estou cheio de consolação e transbordando de gozo em todas as nossas tribulações. Paulo passava por tribulações, mas em meio a essas tribulações ele estava cheio de consolação e transbordando de gozo. Que o Senhor Jesus nos ajude, que nós sejamos cheios de consolação, não só para consolar o nosso coração, mas para consolar o coração daqueles que nos ouvem. Olha só, cheio de sabedoria, cheio de graça, cheio de verdade, cheio de fé, cheio de poder, cheio de consolação. Que bênção se nós tivermos esses 6 elementos aqui: sabedoria, graça, verdade, fé, poder, consolação em nossas vidas. Mas eu quero terminar com Atos, capítulo de número 6, versículo 5. Atos 6, 5. Veja o outro elemento que nós devemos ser cheios aqui. Atos 6, 5. E o parecer contentou toda a multidão. E elegeram a Estevão, homem cheio de fé. Já falamos que ele era cheio de fé. E do Espírito Santo. Que nós sejamos cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo pode nos dar sabedoria, o Espírito Santo pode nos dar graça, o Espírito Santo é o Espírito da verdade, ele nos guia em toda a verdade. O Espírito Santo pode nos dar fé, porque um dos dons dele é o dom da fé. O Espírito Santo pode nos dar poder. Recebereis a virtude que há de vir sobre vós e ser-me-eis testemunhas. Poder, virtude. O Espírito Santo pode consolar o nosso coração, porque ele é o consolador. Então que nós sejamos cheios de sabedoria, cheio de graça, cheio de verdade, cheio de fé, cheio de poder, cheio de consolação e principalmente cheios do Espírito Santo. Que Deus te abençoe. Acione o nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva e ao entrar no canal, clique naquela foto redonda, vai aparecer um menu, clique no playlist. Ali no playlist você vai encontrar um total de 246 pastas com mais de 7.300 vídeos para você. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva e divulgue esse canal. Amém e amém.